Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise completa e detalhada da questão de número 96, prova do Enem PPL ano 2023. O enunciado dela fala o seguinte: a primeira experiência empresarial de mineração da Amazônia ocorreu no Amapá, em 1945, com a exploração de manganês na Serra do Navio. Para atender às exigências do mercado consumidor, foi inicialmente lavrado o minério de alto teor, média de 40% de manganês, correspondendo a cerca de 22 milhões de toneladas, o que comprometeu a vida útil da jazida. As atividades de lavra foram interrompidas em 1998 por causa da exaustão do minério economicamente viável, sendo que, do ponto de vista ambiental, pouco mais de 50% da área atingida durante a atividade mineradora foi recuperada. Contudo, as consequências mais danosas do empreendimento não foram apenas de origem ambiental, mas também social. A população local viu seu minério ser esgotado sem receber ajuda de programas que lhe garantissem emprego alternativo e condições de vida dignas. E aí ele diz: a exemplo do caso descrito, é possível citar como impactos socioambientais decorrentes da extração e do processamento de minérios o fato de essa prática fazer o quê? Então aqui essa questão, galera, é uma temática bem ampla. Você olha assim para o texto, parece uma questão da prova de ciências humanas, né? Ele vai falar alguma questão relacionada a esse problema da mineração, mas, obviamente, uma questão da prova de ciências da natureza, que poderia ser até respondida um pouco, né? Talvez pela física, pela biologia, né? Essa questão ela não tem uma disciplina específica, mas coloquei aqui porque com os conhecimentos da química é possível a gente analisar. Nós sabemos que a mineração, gente, e aqui é importante já colocar, para não ter todo o mimimi, toda a conversa, que não é posicionamento político, tá? Isso que eu vou falar para vocês não é posicionamento político, é um posicionamento técnico, é conteúdo. O que eu estou passando para vocês é conteúdo, tá? A mineração, nós não podemos negar que ela é fundamental para o desenvolvimento tecnológico, tá? Muitas pessoas são contra a mineração porque ela danifica o meio ambiente e tal. Ela causa vários danos. Mas, por exemplo, você está me assistindo de onde? De um celular? De um computador? Que tem várias peças metálicas que foram fabricadas por processos de mineração? Então, se você vive num mundo globalizado, não dá para viver sem a mineração. A questão é a gente tentar encontrar um equilíbrio entre a mineração e a preservação ambiental, ou seja, extrair aquilo que a natureza pode nos oferecer e, ao mesmo tempo, recuperá-la ou danificá-la o mínimo possível, tá? Quando a gente fala em mineração, eu quero sempre dar um destaque especial, galera, para mineração do ouro, tá? Mineração do ouro, garimpo na Amazônia. Aqui essa temática aqui ela nunca mais vai se repetir no Enem. Mas vocês bem sabem que as minhas resoluções aqui no canal elas são as resoluções mais globais. Eu pego o tema e em cima desse tema a gente vai e faz todo um apanhado de informações. E eu vou começar, antes de ir para a resposta dessa questão, falando um pouquinho sobre essa questão do garimpo na Amazônia, tá? Então, um dos principais elementos químicos extraídos desses garimpos é o ouro, tá? O ouro, em termos de valor, nem se compara com os demais, né? O ouro é extremamente valioso. E o processo de extração do ouro, a extração ilegal, ela acaba utilizando mercúrio. Não esqueça, meu querido aluno, que o mercúrio é o único metal que existe no estado, nas condições ambiente, no estado físico líquido. Então, o mercúrio ele é um líquido e ele tem a propriedade de dissolver o ouro. Quando você fala em ouro na natureza, você não pode ser ingênuo e achar que o ouro é aquela pedra grandona, gigantesca. Não.
O ouro, muitas vezes, ele é do tamanho de um grão de areia, né? Ele está ali misturado com areia e você não sabe o que é ouro, o que é areia, ali fica tudo misturado. Então, o que dificulta bastante a extração dele. No entanto, os garimpeiros sabem que se ele jogar ali mercúrio, o mercúrio vai extrair o ouro, vai tirar o ouro que tem ali, vai dissolver, mas não dissolve a areia. E aí, quando o mercúrio ele é dissolvido, quando o ouro é dissolvido no mercúrio, você forma uma liga metálica chamada amálgama, tá? A escrita é assim, ó, amálgama. Amálgama é qualquer liga metálica que contém o elemento mercúrio. Ligas metálicas que têm mercúrio chamamos de amálgama. Então, o que acontece? Forma-se ali uma amálgama. Você dissolveu o ouro. Aí depois você faz um processo ali para tirar a areia, que é levigação, faz uma haste de água aí, o haste de água tira a areia, e aí vai ficar somente aquela mistura de mercúrio e ouro. Você evapora o mercúrio e obtém só o ouro, porque ao evaporar o líquido vai ficar só o sólido que estava dissolvido nele. É como, por exemplo, água salgada. Se você evaporar água, o sal vai ficar lá. É a mesma coisa com mercúrio e ouro. Quais são os danos que essa extração com o mercúrio ela traz, tá, gente? Primeiro, contaminação de água, contaminação de solo e contaminação do ar. Contaminação da água não precisa nem dizer, né? Porque quando ele faz esse arraste, um pouquinho de mercúrio vai cair ali. A separação não é perfeita, tá? Esse mercúrio na água vai se depositar também no solo, vai contaminar o solo. E por que pode contaminar o ar também, professor? Porque quando se aquece o mercúrio, ele volatiliza e evapora. Então essas partículas do mercúrio ficam no ar. E o pior, né, gente? Ficando no ar, eles se espalham aí pelas correntes de ar e podem aparecer em outros lugares. Por isso que é tão danoso esse tipo de extração. O ouro é um metal muito importante. A gente precisa extrair o ouro para fabricar várias coisas. Componentes eletrônicos, muitos deles levam ouro, porque o ouro ele tem uma condutibilidade elétrica muito boa, muito quase que perfeita. No entanto, existe esse cuidado na questão da extração. E nós assistimos, não muito tempo atrás, a questão que aconteceu com os Yanomami, com a tribo indígena, que eles estavam sofrendo muito com contaminação por mercúrio, porque os garimpeiros invadiram a terra deles lá e meio que tacaram dane-se, voa, aqui é nosso, vamos explorar o ouro. Eles estavam sofrendo muito com contaminação por mercúrio. A contaminação por mercúrio, gente, ela pode causar vários transtornos neurológicos, transtornos psiquiátricos, pode causar também problemas no sistema digestório. O ouro é um metal pesado, bioacumulativo, pode causar Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas. Então é muito ruim, essa é a verdade, tá? Então, feito esse apanhado aqui, né, eu fui um pouquinho para o lado da extração por mercúrio, que é uma das temáticas mais comuns de aparecer. Aqui, apesar dele estar falando da extração do manganês, a pergunta não é especificamente sobre o manganês, mas é sobre a atividade de mineração. Ó, a exemplo do caso descrito, é possível citar como impacto socioambiental decorrente da extração e processamento de minérios. O fato dessa prática produzir resíduos e renovar os recursos naturais. Renovar os recursos naturais, ela produz resíduos. Renovar os recursos naturais, como assim renova? Se nós estamos extraindo esse recurso da natureza, você não está renovando, porque você não está devolvendo o recurso para a natureza. Você extrai e não devolve. Isso não é renovável, tá? Alterar a paisagem e consumir grande quantidade de energia. Acredito que alterar a paisagem ninguém discorda de mim, certo? Altera a paisagem, né? Você vai ver lá, por exemplo, as fotos aí no Google. Provavelmente que eu não posso botar foto aqui por causa de direitos autorais, tá, gente? Mas assim, puxa lá no Google, mineração Yanomami. Pra você ver lá os buracos, né? Os estragos que os caras fizeram lá na tribo indígena. Então altera a paisagem. Consome grande quantidade de energia? Em muitos casos, sim. Sabem por quê, gente? A extração desses metais envolve muitas vezes um processo de eletrólise. E por isso que eu acho para você, eu penso, e aqui compartilhando com vocês a minha lógica, que essa questão ela é muito melhor respondida por um professor de química, que é o meu caso, né? Porque essa grande quantidade de energia é um processo de eletrólise. Por exemplo, manganês,
Ele não é um metal que está isolado no estado nativo. Assim como, por exemplo, alumínio. O alumínio você encontra ele na natureza na forma de bauxita, que é o minério de alumínio. Aí, para você pegar a bauxita e ficar com alumínio puro, envolve várias e várias e várias etapas. E esse processo é um processo eletrolítico, porque envolve a redução do metal, tá, gente? Redução de metal, em boa parte dos casos, não é um processo espontâneo. Exceto a questão, por exemplo, da extração de ouro, que a gente vê aí que não consome tanta energia assim. Apesar do que, por exemplo, para a liga metálica amálgama, o mercúrio evaporar, você vai consumir ali um pouquinho de energia, porque você vai ter que esquentar a mistura para essa energia ser absorvida pelo amálgama, o mercúrio evaporar e você ficar ali só com ouro. Mas eu penso que o contexto da letra B não está falando somente do mercúrio. O mercúrio foi o que eu falei para vocês aqui, mas extração de metais da natureza de um modo geral, principalmente metais que não são nobres, envolvem processos de redução. Processos esses em que boa parte dos casos não é um processo espontâneo, e a gente lembra que a eletrólise ela é um processo não espontâneo. E o processo não espontâneo, ela não gera, ela consome energia. É diferente de uma pilha. Quando a gente está estudando eletroquímica, a gente aprende que a pilha ela gera corrente elétrica. A eletrólise não gera, ela consome corrente elétrica, né? Então, sim, altera a paisagem, ninguém tem dúvida que a mineração altera a paisagem e consome muita energia, sim. É um processo que requer muita energia para acontecer. Gera baixo lucro às empresas? Se gerasse pouco lucro, vocês acham que eles estavam se metendo com isso? E isso não faz o menor sentido, tá, gente? Baixos lucros, tá? Afeta os lençóis de água subterrâneos? Sim, né? Esses metais aí, essas substâncias tóxicas que são usadas para extrair os metais, elas podem parar nos lençóis freáticos. Contaminar o ambiente com mercúrio e consumir grande quantidade de energia? Bom, nem toda extração envolve mercúrio, tá bom, gente? Consome grande quantidade de energia? Consome, tá? Mas contaminar o ambiente com mercúrio, a gente está falando em particular da extração do ouro. Nem todo metal precisa do mercúrio para ser extraído. Aqui um exemplo é o alumínio. Para extrair o alumínio, você não precisa de mercúrio, tá? Então, aqui eu não poderia generalizar nesse caso. Apresentar pequena demanda da parte do mercado consumidor e alterar a paisagem? Pequena demanda, gente, é sério? A demanda por esses metais é muito grande, senão esse processo não daria dinheiro, tá? Então, a gente pode dizer que a alternativa é B, porque em todas as situações você vai ter alteração de paisagem e em todos os casos você vai ter uma quantidade de energia consumida, seja via eletrólise ou quando o processo não é por eletrólise, no caso do ouro, você vai precisar de energia para poder evaporar esse mercúrio. Não dá para fazer 100% essa extração de forma espontânea. Você vai precisar em algum momento ali de um gasto energético, em alguns processos para alguns metais, menos energia, para outros mais energia. Só que aqui a gente não está questionando isso, a gente está questionando o fato de que vai consumir energia, vai alterar a paisagem e vai haver um consumo dessas quantidades aí de energia de uma forma geral, beleza? Meu querido aluno, vocês viram aí que é uma questão que falou sobre mineração, um tema muito importante, muito atual, muito pertinente, por isso que eu fiz essa abordagem aí com vocês, beleza? Qualquer problema aqui, meu querido aluno, deixa nos comentários. Vou ficando por aqui contando com seu likezão. Vejo vocês logo mais para a gente dar sequência a essa playlist Enem PPL 2023. Grande abraço e até lá. Valeu!